1 Reis 19:9. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele. E lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Alguns conhecem essa história, né? O profeta Elias, que diante de lutas, ele corre, ele foge e ele vai se esconder numa caverna. E nós conhecemos essa história do profeta Elias. Muitos conhecem, outros não conhecem. Um grande profeta, um grande homem de Deus, que decide, em um momento da sua vida, se esconder em uma caverna, porque ele estava sofrendo ameaças, né? E diante de ameaças, diante de dificuldades, diante de problemas, nós temos a tendência, é natural do ser humano, uma fuga, um esconderijo, né? Diante de alguma situação que a gente não consegue lidar, a gente entra no quarto, tranca a porta. A gente foge, a gente se esconde de pessoas, a gente se esconde da família. Geralmente a criança vai para o quarto dormir, né? Com medo. Então, isso não foi diferente na vida daquele grande homem de Deus. Um grande homem de Deus, o profeta Elias. Então, muitas vezes, diante de situação que não conseguimos lidar, de situação que nos traz sofrimentos, de situações que são ameaçadoras a nós, né? Existe um caminho de fuga e existe um caminho para o deserto. Deserto fala de solidão. Deserto fala de morte. Quem vai ao deserto, ele está suscetível a morrer, porque lá não tem sombra e não tem água. Quer dizer, se você vai a um caminho do deserto, você está desejando a morte. E foi justamente isso que aconteceu com aquele profeta. Ele desejou a morte. E ele, diante de uma situação de ameaça, ele se esqueceu de tudo de bom que havia acontecido na sua vida. De toda a autoridade, todo o poder que ele tinha através do nome poderoso de Deus, Yahvé. Numa luta, ele se esquece de tudo, de quem ele era, do poder que operava através da vida dele, da autoridade que ele detinha na terra, e vai se esconder. E vai a um caminho do deserto. Parece com alguém aqui? Que tem hora que está forte, vencendo tudo, e tem hora que um problema pequeno te faz dizer: acabou, não aguento mais, vou morrer, vou acabar com a minha vida. Através de um problema, você já venceu tantas guerras, mas tem uma guerra que parece que vem para te matar, para te destruir, para você se esconder, para você perder todas as suas forças. É verdade ou não é? E isso aconteceu com Elias. Eu digo, meu Deus, se aconteceu com Elias, acontece com qualquer um de nós, né? Porque Elias era um grande profeta em sua época, foi um grande profeta em sua época. Ele acabou, diante do problema que eu vou já relatar a vocês, ele acabou se esquecendo das batalhas que poucos minutos, ou poucas horas, ou poucos dias ele acabara de vencer. Ele acabou se esquecendo que há pouco tempo ele havia liquidado 450 inimigos à espada. Ele acabou se esquecendo que ele havia desafiado um rei de Israel a um desafio diante do Deus Baal e diante do Deus verdadeiro, e ele venceu esse desafio. Ele se esqueceu de todas as promessas e de todos os propósitos que Deus já havia estabelecido para se cumprir através da vida dele.
Muitas vezes a luta da vida, de situações, de problemas, seja no casamento familiar, nos negócios, com amigos, às vezes esses problemas tendem a sucumbir à nossa força e nos empurrar à caverna, à solidão. Nos empurrar e nos fazer esquecer de quem nós somos através de Deus e quem é Deus através de nós. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida, irmãos, que é para a nossa morte espiritual. E morrendo espiritual, nós morremos fisicamente. Porque quem fortalece o nosso corpo é o nosso espírito. Amém? Quem nos fortalece é o espírito. Um espírito abatido é a derrota de um corpo. Por isso que o nosso espírito precisa estar fortalecido. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Elias, ele faz um desafio. Você vai ver aí. 1 Reis 18, 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera, que comem à mesa de Jezabel. Ele desafia aqui nada menos 900 homens. 450 de Baal e 400 profetas de Acera. Então, aqui nós estamos vendo um homem forte. Aqui nós estamos vendo um homem ousado. Aqui nós estamos vendo um homem que não tem medo. Que aqui ele está empoderado pelo Espírito Santo, aqui ele está fortalecido. Então, nesse momento, com toda a ousadia, ele desafia os seus inimigos, que era o rei Acabe e a sua esposa, que levavam Israel a pecar, que tinha destruído os altares de Deus, tinha destruído a adoração a Deus e agora tinha trazido a Israel a adoração a Baal. O que significa isso, pastora? Nós precisamos estar cheios de Deus, como Elias está aqui, para discernir aquilo que está tentando destruir a nossa casa, tentando destruir a nossa vida, tentando destruir os nossos projetos, como Elias tem esse discernimento, e se levantar com autoridade e desafiar o mal e vencê-lo. Amém? Mas nós só conseguimos isso quando nós estamos alinhados a Deus, ao seu propósito, quando nós estamos fortalecidos. E como é que eu me fortaleço, pastora? Oração, jejum e a palavra. Não tem mistério. Oração, jejum e a palavra. Então eu estou falando de um homem aqui, que nesse momento você leu, que ele desafiou toda aquela nação. Ele desafiou aquele rei. Ele chamou de volta a adoração. Um homem forte aqui. Um homem determinado. Um homem destemido. Muitas vezes nós nos encontramos assim. É claro que nós temos altos e baixos na nossa vida. Ninguém está sempre numa subida. É verdade ou não é? De vez em quando nós temos uma descida. Mas que ela seja curta e rápida. Nós não podemos parar aqui. Por que nós temos? Porque há uma guerra contra nós. Há uma guerra contra a nossa felicidade. Há uma guerra contra os sonhos de Deus na nossa vida. Há uma guerra contra os propósitos de Deus na nossa vida. Há uma guerra contra aquilo que Deus quer gerar em nós e através de nós. Diga, eu sou um projeto de Deus. Nós somos um projeto de Deus na terra, irmãos. Nós nascemos para a manifestação da glória de Deus. Mas desde a nossa concepção, nós somos perseguidos. Existe um inimigo invisível da nossa alma, da nossa felicidade, que vai em todo tempo gerar situações de morte, gerar situações de destruição, de abandono, de tristeza. Não foi diferente com o profeta Elias. Ele vinha agora de uma guerra, de uma batalha.
No versículo 20, 1 Reis 18, 20, ele fala aqui, ó. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui nós estamos diante de um homem que tem convicção de quem é seu Deus. Aqui nós estamos diante de um homem forte que está dizendo assim: olha, decidam hoje, não andem em dois pensamentos, um pé na igreja e um pé no mundo. Uma hora eu tenho fé, outra hora eu não tenho fé. Decidam acreditar em Yahvé. Ou Baal, que é o engano, a mentira, ou Yahvé. Decidam. Não andem em dois pensamentos. Aqui nós estamos diante de um homem de decisão. Ele sabia quem ele era. Ele sabia a quem ele queria servir. E ele diz para o povo: hoje, decidam a quem vocês querem servir. Eu quero dizer para você que se encontra em caverna hoje por alguma situação, não sei, que você precisa decidir e reconhecer o senhorio de Deus na sua vida. Amém? Precisa reconhecer quem é Deus através de você. Ele mesmo declara que há um cuidado de Deus para com ele. Ele mesmo mata gente. Ele constrói um altar, vou contar aqui um pouco a história. De repente, ele desafia o rei Acabe e os falsos profetas. Ele diz assim: olha, hoje vocês vão saber que há um Deus em Israel. E ele manda construir altares. Ele disse: amanhã nós vamos erguer um altar. Vocês vão erguer um altar a Baal e eu vou erguer um altar ao nosso Deus. O Deus que mandar fogo do céu e consumir o altar, esse é o Deus verdadeiro. Ele faz esse desafio. E aí ele vai, chega, eu fui no Monte Carmelo, conheci esse local em Jerusalém. Muito legal, a gente andou lá no Carmelo. E aí ele constrói o altar de Deus, ele restaura o altar, coloca 12 pedras, faz conforme toda a ordenança de Deus, o altar estava destruído, ele chega, reconstrói o altar, conforme a ordenança através de Moisés, e ele coloca o sacrifício, e ele ainda derrama água. Olha o tamanho da fé. Vocês já viram fogo pegar em água, em coisa molhada? Irmão, pode até pegar, mas dá trabalho. Ele ainda joga água. Ele tem uma fé tão firme, tão convicta, que ele diz assim: olha, vocês podem começar. Invoquem. Se fosse hoje, para o ímpar, quem começa primeiro, né? Ele não, ele diz: podem começar. E ele fica aqui. E os profetas começam a clamar, os profetas de Baal. Ei, profeta de Baal, não vai vencer o que Deus tem na tua vida. Não vai roubar a promessa que Deus tem na tua vida. Os profetas de Baal, os que se levantarem contra a tua vida, serão envergonhados e mortos. Amém? E aí, de repente, eles começam a clamar. A Bíblia diz que eles começam a clamar pela manhã. O povo se achegou. 1 Reis, 18:30. Então Elias disse ao povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Então, o que acontece? Eles começaram a clamar ao Deus dele. Começaram a clamar. Começaram de manhã. Começaram pela manhã. Deu 11 horas, deu meio-dia, deu 2 horas e nada acontecia. E aí eles começaram a se cortar, a derramar sangue, para ver se Baal respondia. E nada de Baal aparecer. E Elias, convicto da sua fé, diz: gritem mais alto, talvez ele está dormindo. Façam mais barulho, talvez ele ouça. Aqui está um homem forte. Aqui está um homem que desafiou, que tinha convicção. E de repente, nada acontece. E aí Elias diz: para, agora é minha vez.
E Elias apenas ora, e disse: Deus, desce fogo do céu e consome esse altar, para que todos vejam que tu és Deus em Israel. E a Bíblia fala que imediatamente desceu o fogo do céu, lambeu a água e consumiu aquele sacrifício. Nós estamos diante de um homem que tinha uma fé ousada. De repente, quando todo o povo vê, o povo se ajoelha, começa a chorar e se arrepender. Elias manda prender os 900 homens que estão aqui, desce com eles e manda matar todos. Ele mesmo ajuda a matar todos os profetas mentirosos de Baal. Com muita coragem, com muita ousadia, mais à frente, estava sem chover em Israel 7 anos, quando ele termina com essa vitória, ele vira para o rei e diz: aparelha teu carro, vai para casa, porque vai chover. É muito lindo, né? O rei aparelha o carro e ele diz: corre, porque senão tu vai te molhar. E de repente ele dobra o joelho, ora, e Deus manda descer chuva do céu. E de repente, Elias está ali vitorioso, feliz, alegre, contente. Poxa vida, Deus se manifestou aqui. Deus se manifestou aqui. Deus fez isso. Jezabel manda um recado: eu vou te matar, como eu fiz com todos os profetas de Israel, assim farei contigo. O que aconteceu? Aquela palavra foi tão forte que causou medo no profeta. Cadê o homem corajoso que matou agora 900 homens? Cadê o homem corajoso que mandou chover e a chuva desceu? Existem situações na vida, irmão. Existem palavras ou situações que elas vêm para roubar a nossa alegria. Elas vêm para nos matar. Principalmente quando nós já estamos saindo de guerras, de batalhas. Porque eram tempos de guerra em Israel, era um tempo onde Elias vivia fugindo de Jezabel. E agora ele havia mostrado a todo Israel quem era Deus, envergonhado o inimigo. E de repente aquela mulher lança uma palavra, lança uma palavra que rouba a alegria do profeta e coloca medo em seu coração. Quem ainda não passou por isso? Aonde apenas uma palavra vem com um som de morte sobre você. Apenas uma palavra rouba tuas forças. Apenas uma situação te leva à caverna. Mesmo você sendo forte, mesmo você sendo corajoso, tem por alguns momentos a sua alegria roubada. Quando você não entende. Nesse momento, eu acredito, isso é conjectura minha, que ele estava tão cansado de tantas guerras, de tanta batalha, que ele diz assim: de novo, Deus, agora eu não aguento mais não. Eu estou cansado de lutar essa guerra. Eu estou cansado de ver os meus inimigos me ameaçarem. Eu estou cansada de ser roubada, de ser traída, de ser enganada. Eu estou cansado, Deus. Eu acho que ali foi a gota d'água. Não tem aquele negócio, gota d'água? Foi isso que levou o profeta à caverna, ao desespero. Uma palavra. Talvez nós nos deparamos aqui com um homem cansado, com medo, desejando a morte. Muitas vezes em nossas vidas podemos passar por situações semelhantes à do profeta Elias, situações que parece que vamos perder. Parece que não vamos parar de lutar ou que a nossa luta é em vão.
Parece que não vamos conseguir romper e nem alcançar os sonhos. Só parece. Diga, só parece. É nesses momentos que muitas vezes fugimos para o deserto, nos isolamos de tudo e de todos e desejamos a morte. Mas nesse momento, eu acho lindo a partir de agora, quando ele foge, quando ele sai, e a Bíblia conta que ele vai se esconder debaixo de um zimbro, 1 Reis 19:4, que ele vai se esconder debaixo de um zimbro. Ele, porém, foi ao deserto a caminho de um dia. Sai, irmão, numa tristeza. Ele poderia, irmãos, naquela hora que Jezabel liberou aquela morte para a vida dele, ele poderia declarar uma palavra de morte sobre a vida dela e ela cair morta. Poderia, pastora? Poderia, porque ele já tinha feito isso. Ele estava escondido do rei e veio um capitão e 50 soldados para prendê-lo. Chegaram diante dele e disseram assim: Elias, nós viemos aqui lhe prender, o rei mandou lhe prender. Sabe o que ele fez? Que desça fogo do céu e consuma o capitão e os seus 50. Na mesma hora, desceu o fogo do céu e matou o capitão e os 50 soldados. Mas muitas vezes, no momento de luta, de uma luta que nos atinge, nós não sabemos usar a nossa autoridade que Deus nos deu, não sabemos usar as armas que nós já temos constituídas por Deus. Naquele momento, ele esqueceu que apenas uma palavra liberada da boca dele destruiria Jezabel em segundos. Porque muitas vezes, irmãos, nós achamos que a luta é maior que o nosso Deus. Ou muitas vezes nós achamos assim, estamos sem munições. Não tem um revólver quando acaba as balas? Às vezes você já matou tanto gigante que você olha e acha que não tem mais munição. Você tem, irmãos. Porque o nome do Senhor nunca será esgotado. Ele é fonte de poder. Amém? Ele é fonte de poder. E naquele momento, ao invés dele usar da autoridade que Deus já tinha dado a ele, ele foge. Não é para fugir, é para enfrentar. Buscar força em Deus. Ele foge e ele vai um dia caminhando pelo deserto. Um dia inteiro, imagine, no sol quente. Aqui pensando, revoltado, triste. Meu Deus, eu estou fugindo. Para onde eu vou? Eu quero morrer. A mulher me ameaçou, ela disse que vai me matar, como ela matou os outros profetas. Ei, pode. Eu sempre digo isso. Pode você ter feito lá, mas aqui não, porque aqui quem governa é o Senhor. Amém? O inimigo pode dizer assim, ó, eu fiz isso e aquilo com ele, vou fazer contigo. Você diz, comigo não, porque sobre mim está o sangue do Cordeiro. Sobre a minha casa e sobre a minha vida está o guarda de Israel. Amém? Você tem que declarar isso, irmãos. E nesse momento ele foge. Porque ele se lembrou e veio nitidamente à sua mente todos os seus amigos sendo mortos. E só ele escapou. E aí? O medo veio. Porque ele veio na sua mente uma figura de morte. Aconteceu com eles, vão acontecer comigo também. Então é por isso que ele foge, ele caminha um dia pelo deserto, ele vai, e lá naquele momento, ele deseja a morte. Mas por que a morte? Porque nós não sabemos lidar com perdas. Nós não sabemos lidar com abandonos. Nós não sabemos lidar com traições. Nós não sabemos lidar com decepções. Nós não sabemos lidar com perseguições. Nós não temos firmeza em que cremos e no propósito de tudo. A Bíblia não diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Tinha um propósito ali.
Então vem o medo, porque muitas vezes o medo vem sobre nós quando nós não sabemos lidar com a dor. Eu lembro, eu sempre conto essa história de uma senhora que o marido arrumou um amante. Ela já era uma senhora de quase 50 anos. E o marido chegou um dia e declarou para ela: eu vou te deixar. Eu não te quero mais. Eu vou viver com outra pessoa. Aquela mulher não teve estrutura de lidar com aquela situação. E na mesma hora ela surtou e ficou 3 meses internada num hospital Seulac, lá dos outros. De louco. Sua pele, suas unhas caíram de tanto sofrimento pelo abandono. Ela não soube lidar e ali veio o medo de perder a família, de perder o marido, e ela entrou em desespero. Ela ficou 3 meses internada. E uma amiga a trouxe aqui na igreja. Depois de 3 meses, depois de um tempo, o marido viu que ela tinha surtado. Foi lá, acalmou ela: não vou te deixar, vou ficar contigo. Ela voltou ao normal, né? E ele ficou em casa, realmente não saiu, mas ficou mantendo um relacionamento escondido. Passaram-se mais 4 anos. Aí ele disse, com 7 anos de relacionamento, ele disse: agora eu te deixo, nem que tu fique louca, mas eu vou viver com essa outra mulher. E aí foi quando eu a conheci, por isso eu conto essa história. Eu vi aquela mulher entrando pela porta dessa igreja, desesperada, surtada, puxando os cabelos. E eu disse: meu Deus. E ela disse para mim: eu vou morrer se meu marido me deixar. Eu vou morrer, eu não aguento, eu não tenho estrutura, me ajude. Eu disse: Deus vai lhe ajudar. Tenha calma, Deus vai lhe ajudar. E aí eu consegui, mas o pastor estava aqui comigo, a gente conseguiu acalmá-la e dissemos a ela: tenha fé. Ela disse: eu não tenho fé, eu não acredito. Eu disse: mas eu acredito, nós vamos acreditar por você. Porque há um Deus no céu. Diga: há um Deus no céu. Diga de novo: há um Deus no céu. E nada foge do controle das suas mãos. Nada foge dos seus olhos. Tudo está atento diante dele. E nós caminhamos com aquela senhora por alguns anos em jejum e oração. E o resultado, pastora, está com o seu marido. A amante arrumou outro homem e foi embora. E hoje eles servem a Deus em uma igreja. Amém? Diga glória a Deus. E é assim que a gente continua caminhando, crendo. Naquele momento o profeta desanimou. Naquele momento o profeta fugiu. Naquele momento ele foi para uma caverna, porque ele estava cansado de lutar. Tem uma canção que diz: nunca pare de lutar. Eu já preguei aqui na igreja que nós somos a noiva, mas a noiva do Cordeiro, mas as nossas vestes não são de noiva. Nós não estamos de vestido de noiva, nós não estamos de coroa de noiva. Vestido de noiva é branquinho, né? Todo arrumadinho, de luva. Nós não estamos de coroinha assim na cabeça, põe uma coroazinha, uma tiarazinha, coisa mais linda. Essa noiva, igreja, está vestida de armadura, escudo, espada, couraça, cinto. Essa noiva está armada porque ela está em guerra. Amém? Essa é uma noiva de vestes diferentes, de vestes incansáveis, de vestes de luta, de vestes de sair para vencer. Porque nós estamos em guerra. Nesse momento, o profeta abaixou as armas e fugiu para a caverna. Foi se esconder. Porque muitas vezes, irmãos, nós precisamos aprender a lidar
com as situações de guerra na nossa vida e não desejarmos a morte. Vocês entendem? Não é o caminho da morte morrer porque somos atingidos pelo medo, pela ameaça. Aí é que você tem que arregaçar a manga e avançar. Medo da morte, medo da perda, medo. Você não é guiada pelo medo. Nós não somos guiados pelo medo. Não importa qual seja o medo, liberte-se dele. Eu não sei qual é o contexto de medo que Satanás quer colocar você. Não importa, liberte-se do medo. Não fuja para a caverna. Não vá se esconder. Tem gente que quando está com problema, eu não quero ver ninguém. Irmão, quando eu estou com problema, vamos ali tomar um sorvete? Vamos ali orar? Irmã, vamos para a igreja orar, que se levantou. Vocês entendem? Não é para fugir. Não é para se esconder. É para enfrentar. Porque na nossa frente tem um general de guerra. Amém? Em nossa frente há um Deus poderoso, um Deus soberano, um que você vai dizer, hoje você vai saber quem é meu Deus. Você vai saber quem é o Deus de justiça, quem é o Deus que conduz a minha vida, quem é o Deus que conduz a minha história. Eu até contei na célula esse testemunho. Eu trabalhava numa empresa, e eu era assediada nessa empresa pelo meu chefe. Ele já tinha saído com todas, até com as casadas. E ele chegou para cima de mim. Eu disse, comigo não. Tu que sabe, irmã. Porque se tu ceder, as coisas vai facilitar para ti. Eu disse, comigo não. Mexe comigo não. E só orava a Jesus. E um dia ia ter corte na empresa, demissão. E ele chegou para mim, eu lembro como se fosse hoje, eu encerrando, eu era chefe de caixa, eu encerrando o expediente, ele disse assim, olha, irmã, tu não quis? Teu nome está na lista. Eu olhei para ele e disse assim, é? Tu sabe quem me colocou aqui? Deus. Tu sabe quando é que eu vou sair daqui? Quando Ele quiser. Ele disse, Deus não é dono do banco. Eu disse que é dono do banco, é dono do mundo, é dono de tudo. E tu vai ver. E fui-me embora, irmão. Nem me preocupei. Só disse, olha aí, Jesus. Eu sou fuxiqueirinha de Jesus. Eu digo assim, olha aí, Jesus. Ó, pega mais essa. E nesse momento, no outro dia, quando eu chego para trabalhar, uma das pessoas que era caso dele sai chorando. O que foi que aconteceu? Fui demitida. Oh, meu Deus do céu. E eu sabia que ela tinha saído com ele. Eu digo, oh, Senhor, misericórdia da minha amiga, né? Não valeu nada o que ela fez. Quando eu entrei, ele disse assim, tu tem muita sorte. Eu digo, sorte, eu tenho é Deus. Era tu, mas o gerente trocou. Eu digo, foi Jesus. Foi Jesus. É tudo Jesus. Diga, é tudo Jesus. É tudo Jesus. Então, o profeta aqui, ele foge, ele quer morrer, ele vai se esconder, ele acaba de vencer, mas ele vai, capítulo 19, versículo 5, deitou, dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse, levanta e sai da caverna. Diga, a caverna não é meu lugar. Eu quero dizer para você, levante hoje e saia da caverna. A caverna não é o seu lugar. A caverna não é lugar para profeta. A caverna não é lugar para crente. A caverna não é lugar para rei. A caverna não é lugar para aqueles que servem a Deus. Levante-se hoje e saia da caverna. E o anjo chegou e disse, levanta, come. Aqui, mandou a caverna depois, levanta, come, e olhou, e eis que a sua cabeceira estava pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu, e tomou, e deitou-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, levante e come,
porque te será muito longo o caminho. É daqui que ele vai para a caverna. Ele parou, dormiu, com fome. O anjo chegou. Eu quero dizer, eu achei tão lindo isso aqui, foi Deus falando comigo. Foi dizendo assim, cansado ali, deitado, fugiu. Aí o anjo disse, ei, Duda, levanta, Duda. Acabou ainda não, agora que começou. Agora que começou, o caminho é longo. O anjo alimentou ele ali, e ele andou por 40 dias e 40 noites até chegar à caverna, para se esconder. Sabe o que Deus está dizendo para você? Não se canse, eu vou te fortalecer. Amém? Não se canse, eu vou mandar anjo para te fortalecer. Amém? Deus envia anjos, irmão, que peleja por nós. Deus envia anjo que nos ajuda. Deus enviou o Espírito Santo para nos fortalecer. Ele está dizendo para você hoje, que está se sentindo cansado, desanimado na caverna. Ei, levanta, a caminhada ainda é longa. Eu ainda nem cumpri as promessas que eu tenho na tua vida. Eu ainda nem te usei como eu quero te usar. Levanta, come aquilo que eu estou te dando, um reforço e caminha. E a Bíblia diz que ele caminhou por 40 dias e 40 noites. Às vezes pensamos que aquela luta vai findar naquela visita do anjo. Ou ao ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus envia apenas o reforço para a caminhada e não a vitória. Muitas vezes você diz, o anjo chegou. A minha vitória chegou. Ei, às vezes é só o reforço dizendo, caminha mais um pouquinho. A caminhada ainda é longa. Ainda tem muita coisa para acontecer. Amém? Então, aí ele alimentou e caminhou. Elias sabe aonde se refugiar. E ele corre, né? E se refugia no Monte Horebe, o monte de Deus. Aí o que a gente aprende aqui? Mesmo quando eu estou cansado, eu tenho um lugar de refúgio. Aonde? Deus. Salmo 91. O grande residencial de Deus. Amém? Aquele que habita, não é quem mora. Aliás, não é somente quem passeia, aquele que mora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Elias vai se esconder no monte de Deus. E naquele momento, ele começa um diálogo com Deus. Ali ele vai se esconder na caverna. Quando você for a Israel, diga, eu vou a Israel. Diga, eu vou no Monte Sinai, que é o mesmo Horebe. Você vai ver lá uma caverninha, lá em cima, aonde o profeta se escondeu. Uma igreja, acho que a igreja católica, chegou lá e fez uma capela, aonde era a caverna. E eu fiquei olhando aquela caverna e dizendo, aqui que o profeta andou. Eu fiz o percurso de carro e subi o monte. Comecei a subir 11 horas da noite, cheguei 6 da manhã, 6:30 para 7 horas, sem parar. Imagina o tanto que ele andou. E quando chegou, ainda teve que subir desse tanto. E eu fiquei imaginando aqui, aonde ele foi se esconder? Diga, não há esconderijo dos olhos de Deus. Então, o que acontece? Elias se esconde na caverna e aqui ele começa um diálogo com Deus. Ele chega lá e ele fala com Deus, Deus, eu tenho sido zeloso para com a tua obra, eu tenho cuidado, 19:10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei e buscam a minha vida para tirar-me. Olha, gente, tanto de medo que aquele homem estava tendo, um homem que tinha acabado de vencer grandes guerras. Diga, não há lugar na minha vida para o medo.
A palavra do Senhor diz para nós que o verdadeiro amor lança fora o medo. É o medo que nos paralisa, irmãos. É o medo que nos impede de avançar. É o medo que nos impede de realizar. É o medo que nos impede de guerrear. É o medo que nos impede de declarar. O medo. Por causa do medo, ele diz assim, olha, Senhor, agora estão tentando me matar. Ei, todo dia tentam matar-nos. Todo dia Satanás tenta nos destruir. Você vai parar? Ou você vai avançar? Ou você vai prosseguir? Ou você vai declarar quem é Deus na sua vida? Nesse momento, Deus revela o seu poder a Elias, demonstrando o seu poder, como ele é grande, como ele é poderoso e como ele destrói os seus inimigos. 1 Reis 19:11, eu quero ler, pode abrir aí, eu quero que vocês leiam, como é lindo. E Deus disse, 1 Reis 19:11, e Deus disse, sai para fora, põe-te neste momento perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Sabe o que Deus estava dizendo assim para Elias? É o mesmo que ele vai dizer para você hoje. Elias, eu não estou nos turbilhões que estão acontecendo na sua vida. Eu não estou nos vendavais que estão soprando na tua vida. Eu não estou fazendo acontecer essas coisas ruins na tua vida. Eu, Deus, não sou Deus de destruição. Elias, eu não estou nessa situação que está causando tormenta e tempestade na tua vida. Sabe, Elias, eu tenho uma voz mansa e suave. Eu tenho paz para ti. Porque muitas vezes as coisas que acontecem na nossa vida, a gente quer culpar Deus. Quer culpar Deus. Não. Jezabel, o que ela fazia não tinha nada a ver com Deus, não. O que Acabe fazia não tinha nada a ver com Deus, não. Era deles, da maldade do coração do homem. A maldade do coração deles. E Deus está dizendo, Elias, macho. Falar aqui um macho cearense. Elias, macho. Não dá para tu ver que eu não estou nisso aí, não. Por que tu não desfez isso aí? Tu tem autoridade para desfazer vento e tempestade. Tu tem autoridade para desfazer turbilhões e tormentas. Não é eu, não. Não foi eu que permiti, não. É o mal. Então, Elias, te levanta, porque eu vou falar contigo. Elias, não está tudo acabado na tua vida. Não é esse turbilhão, não é esse vendaval que aconteceu através da voz de Jezabel, que vai acabar contigo, não. Você ainda é um profeta. Diga, eu sou profeta. Você ainda é um profeta que vai cumprir o propósito que eu tenho em sua vida. Você verá a derrota dos teus inimigos. Andará na carruagem de fogo de Deus. Haverá governos e reis estabelecidos por você. Haverá um profeta maior que você como seu discípulo. Diga, tem muita coisa boa para acontecer ainda na minha vida. Amém? Tem muita coisa boa ainda para acontecer, Elias. Sai da caverna, não é o teu fim, não é a tua morte. Eu não estou nessas situações de destruição, não. Eu estou na paz. Eu estou na paz contigo. Quer ver? Lê aí, irmãos. 1 Reis 19, versículo 15. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho. Vai, volta pelo mesmo caminho. Para o deserto de Damasco. E chegando lá, unge Azael, rei da Síria.
Também Jeú, filho de Nissi, ungirá rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Diga, eu não estou só. Amados, Deus está dizendo, sai. Tu tem rei para ungir, e os reis que tu ungir vão destruir aqueles que se levantaram contra ti. Os reis que tu ungir, se escapar de Jeú, vai cair na mão de Jael. Se escapar de Jael, vai cair na mão de Eliseu. Mas eles não ficarão de pé, porque se levantaram contra ti e contra mim. Eu sou o Deus de Israel. Amém? Quem se levanta contra a nossa vida, irmão, se levanta para ser destruído. Deus ainda declara que havia 7.000. Diga, existe um exército aqui. Você faz parte desse exército. Que não se rendeu ao inimigo. Que não se rendeu a Baal. Então sai da caverna hoje e vai pelo caminho que Deus te destinou. Amém? Vai. Se levante hoje e vá pelo caminho que Deus te destinou. Sai da caverna e vai tomar posse do teu território. Tome de volta o que é teu. Tome de volta o teu território. Sai da caverna da humilhação e vai gerar reis, profetas e governo. Vai gerar discípulos para Jesus que irão governar, irão reinar. Vai gerar discípulos para o Senhor. Sai da caverna do medo e gere um profeta maior do que você. O pastor Vanderlei costuma dizer assim: eu quero que os meus discípulos sejam maiores do que eu e muito. Quero que eles cresçam. Quero que eles cresçam, Hilda. Eu quero que eles sejam grandes na terra. Então saia da caverna e vai gerar discípulos para Jesus, que terá um ministério maior do que o seu. Amém? Saia da caverna, da ameaça, e lembre-se que há um Deus de vitória. Há um Deus, irmãos, de vitória. Há um Deus vitorioso. Oh, Deus! Se nós entendêssemos isso, nós não andaríamos em medo, mas nós andaríamos em ousadia diante de Deus. Amém? Andaríamos com ousadia, declarando a palavra de ousadia. Não teríamos medo de afronta, não declararíamos palavras de derrota, mas repreenderíamos as tempestades e os trovões. Lembra de Jesus no barco? A tempestade e os discípulos estão apavorados, vão lá, acordam Jesus, e Jesus só diz: oh, meu Deus, aquieta-te, vento, acalma-te, mar. Deus olha para eles e vê quão pequena é a fé deles. E acalma aquela tempestade. Amém? Fique de pé e saia da caverna hoje. Não deixe o barulho do trovão, não deixe o barulho da tempestade, não deixe a fala do inimigo levantar altar de medo na tua vida, mas declare a vitória do Senhor. Sabe, eu gosto de contar essa história. A minha mãe tinha acabado de chegar na fazenda, e aí ela vai pegar umas frutas ou umas verduras, não sei, no cesto, para fazer alguma comida ou comer. Quando ela pega naquela fruta, um escorpião morde o dedo dela. E eu acho linda, eu gosto de contar essa história, porque minha mãe é uma mulher de fé. E aí, eu estou chegando na célula quando eu resolvo ligar para minha mãe. E eu liguei para ela: mãe, e aí, tudo bem? Ela: minha filha, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que foi? Eu acabei de ser picada por um escorpião. Eu disse: mãe, pelo amor de Deus, né? A senhora foi picada por um escorpião. Não se preocupe, porque eu me lembrei de Paulo.
Quando a cobra mordeu Paulo, Paulo fez o quê, minha filha? Matou a cobra e ficou vivinho, nada aconteceu com ele. Do mesmo jeito, o escorpião me mordeu, eu matei ele, eu estou aqui boazinha e não vai acontecer nada. Eu fiz igual Paulo. Gente, eu fiquei... Mãe, é um escorpião. Minha filha, não se preocupe, ele veio para me fazer o mal, eu que fiz o mal a ele. Eu que fiz o mal a ele está morto aqui. Aí a Tisa, mãe, olha, ela vai começar, não sei o que, vai. Mãe, observe. Minha filha, não se preocupe não, que Jesus já cuidou de mim. É igual Paulo, a cobra veio fazer um mal a Paulo, Paulo matou a cobra. O escorpião veio me fazer um mal e eu matei ele. E está lá, irmãos, nada aconteceu. Amém? Saia da caverna hoje. Vá cumprir o seu chamado. Vá cumprir o seu propósito. Vá ungir reis. Vá ungir profetas. Vá anunciar o evangelho. Jesus está voltando. Não fique na caverna com seus problemas, suas dores na caverna, não. Pegue os seus problemas, suas dores. Mande o anjo do reforço vir lhe alimentar e saia da caverna. Não fique na caverna. Os problemas querem nos esconder. Querem roubar nossa força. Querem dizer que nós somos pequenos. Querem dizer que vai nos destruir. Mas não vão nos destruir. Porque nós servimos ao Deus de Israel. Amém? Nós servimos a um Deus que é sobre todos os deuses. Nós servimos a um Deus que é soberano. Nós servimos a um Deus que nos tira da caverna. Nos dá uma direção. Nos dá um comando. E nós somos fortalecidos, guiados e guardados por Ele. Amém? Não fique na caverna. Eu declaro essa palavra hoje. Não deixe nenhum problema, nenhuma fala, nenhuma situação lhe jogar no poço. Porque foi assim que fizeram com José. Mas ele saiu do poço e foi governar. Amém? Ele saiu do poço e foi governar. Não foi uma situação de esterilidade que apagou a história de Ana. Mas naquela situação de esterilidade, o nome dela foi engrandecido. Seu filho foi rei, juiz, foi juiz de Israel e sacerdote. Não foi uma situação de esterilidade. Eu quero dizer para você, essa noite, você veio aqui para vencer em Deus. Saia da caverna. Jogue todas as situações. Jogue fora. Coloque na mão de Deus. Você está revestido de ousadia, das armaduras de Deus. Você é um vencedor. Escreva a sua vitória. Amém? Declare a sua vitória. Tire a prisão dos seus pés. Quebre as algemas das suas mãos. Tire o fardo que tem lhe paralisado. E saia em nome de Jesus, em nome de Jesus, para tomar posse daquilo que o Senhor tem. Aleluia, Pai. Oh, vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é grandioso. E Ele veio essa noite para te dar vitória. Para te dar vitória. Para estabelecer uma história nova para a tua vida, para a tua casa, para a nossa vida, para essa igreja, para nós. Ele é Rei soberano que governa céu e terra. Aleluia! Oh!